alguns pontos que são fundamentais e que precisam ficar gravados em nosso coração, em nossa mente, para que a gente possa colocar em prática essas coisas em nossas vidas. Porque nós não estamos aqui para ouvir apenas uma palestra com curiosidades bíblicas. Nós estamos aqui ouvindo a pregação da palavra de Deus. E a própria palavra de Deus, na Epístola de Tiago, nos exorta a não ser apenas ouvintes da palavra, mas a sermos praticantes da palavra. Por isso é importante a gente revisar alguns pontos que tratamos até aqui. Começando com uma definição que eu fiz lá no começo desta série, chamando o Pai Nosso de princípio regulador da oração. Porque um cristão ele precisa aprender a orar biblicamente. A oração não é uma arte livre que cada um faz da sua maneira. Não, é preciso orar como o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. A orar conforme a Bíblia nos manda orar. Um exemplo prático disso é que algumas pessoas, é comum ver algumas pessoas dizerem: eu nas minhas orações não peço nada, eu só agradeço. Ah, Deus é tão bom e maravilhoso comigo que eu não peço nada, eu só agradeço. Quando ouvimos uma afirmação dessa, pode parecer bonita, pode parecer piedosa, pode parecer espiritualmente elevada, mas a verdade é que não é bíblica. Porque não foi assim que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a orar. O Pai Nosso não traz 6 formas de agradecimento. Claro que nas orações devemos sempre agradecer a Deus. Mas o Pai Nosso essencialmente traz 6 pedidos, 6 petições. Portanto, quando alguém diz que em suas orações não pede nada, mas somente agradece, pode até parecer um ato de humildade, mas no fundo, é um ato de soberba, de arrogância, da pessoa achar que é mais sábia do que o próprio Deus. Se o Senhor Jesus Cristo nos ensina a orar, nos ensina a orar fazendo pedidos, fazendo petições, nós devemos fazer assim. Porque a nossa oração não é conforme a gente acha que deve ser, mas conforme o que a Bíblia determina. Por isso, o Pai Nosso também é uma oração fixa. Porque um cristão, quando ora, ele não apenas pode orar o Pai Nosso, mas ele deve orar o Pai Nosso com regularidade. Ele deve orar exatamente com as palavras que o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou. Claro, não pode fazer essa oração de uma maneira mecânica, automática, sem entendimento, sem fé, de uma maneira vazia, de forma que torne a oração do Pai Nosso uma vã repetição. Mas deve sim orar com entendimento, com fé e confiando que ao orar o Pai Nosso, nós estamos orando com as palavras que o próprio Jesus Cristo colocou em nossa boca. Então, não há uma oração que a gente possa fazer que se compare à oração do Pai Nosso. Mas claro que também devemos fazer as nossas próprias orações. E quando a gente orar, quando um cristão ora com as suas próprias palavras, de improviso, ele deve ter o Pai Nosso como um modelo por excelência. Em que sentido? No sentido de que ele vai reproduzir os princípios, a estrutura, a ordem, a lógica do Pai Nosso em suas próprias orações. Então, quando o cristão ora com as suas próprias palavras, ele ora assim com uma certa liberdade,
mas ele precisa ter em mente esses princípios. Precisa reproduzir essa estrutura que a gente aprende com a oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. A oração do Pai Nosso, ela traz 6 petições, já vimos 3 delas. Já vimos também que essas 6 petições, elas podem ser distintas em 2 blocos separados. Um bloco que traz as 3 primeiras petições que estão mais relacionadas a Deus, e um outro bloco que traz as 3 últimas petições que estão mais relacionadas a nós mesmos. Apesar que tradicionalmente se faz essa distinção e que ela é muito útil para entender a estrutura e a lógica do Pai Nosso, essa distinção ela não pode ser feita de uma maneira tão rígida que separe totalmente as petições umas das outras. O que eu quero dizer com isso? O primeiro bloco traz 3 petições mais relacionadas a Deus, mas elas têm a ver com nós também. Em que sentido? A primeira petição, por exemplo, diz: santificado seja o teu nome. É, à primeira vista, uma petição que mais tem a ver com Deus. Estamos santificando o seu nome. Porém, como vimos no estudo anterior, quando pedimos, quando falamos santificado seja o teu nome, nós não estamos agregando e atribuindo mais santidade ao nome de Deus, porque isso é impossível de fazer. Deus é infinitamente santo, Deus é eternamente santo, e não é possível que criaturas como nós possamos acrescentar e somar mais santidade ao nome de Deus. Então, quando o Senhor Jesus Cristo nos ensina essa petição, Ele está nos ensinando que o nome de Deus deve ser reconhecido como santo por nós. Nós que devemos reconhecer e santificar o nome de Deus. Então, veja que é sim uma petição que mais tem a ver com Deus, com a santidade do seu nome, mas tem a ver conosco, porque é nós que precisamos reconhecer essa santidade. Isso se aplica também à segunda petição: venha o teu reino. A terceira petição: seja feita a tua vontade. Quando a gente vem para esse segundo bloco, com as 3 petições que, à primeira vista, têm mais relação com nós mesmos, também devemos entender que elas não estão separadas das primeiras 3 petições. Nós pedimos o pão de cada dia, nós pedimos o perdão de nossas dívidas, nós pedimos o livramento do mal. Para quê? Com que propósito? Para que a gente pegue a nossa vida e a viva de maneira independente de Deus, para que a gente viva conforme a gente quer, independente de Deus? Claro que não. A gente pede o pão de cada dia, a gente pede o perdão das nossas dívidas, a gente pede o livramento do mal para que a gente possa cumprir com as 3 primeiras petições. A gente pede essas coisas para que a gente possa santificar o nome de Deus, para que a gente possa desejar o seu reino, mas também trabalhar efetivamente pela vinda do reino de Deus. A gente pede essas coisas para que a gente possa cumprir a vontade de Deus aqui na terra, como a vontade de Deus é cumprida no céu. Então, o mais importante entender é que são 6 petições, elas se dividem nesses 2 blocos, mas elas têm uma unidade. Elas não são separadas, como se nenhuma tivesse relação com a outra. Por isso, as 3 primeiras petições, que têm mais a ver com Deus, elas já, no começo da oração, nos retiram do centro. Nós não somos a figura central na oração. A figura central na oração é Deus. Deus tem que ser o centro das nossas orações. Já as 3
últimas petições vão nos colocar no nosso devido lugar. Se as 3 primeiras nos tiram do centro, as 3 últimas nos colocam no nosso devido lugar. Que lugar é esse? O lugar de total dependência de Deus, de total dependência da graça e da misericórdia de Deus.